Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui no código 007. Você que está aqui, que quer alinhar o seu corpo, alma e espírito, seja bem-vindo para mais uma desfrutar da palavra de Deus. Então, quero que você seja bem-vindo aqui nessa noite, nessa madrugada, nessa manhã, nesse dia maravilhoso que Deus nos concedeu. Aqui a gente costuma falar que é o Kairos, porque não existe tempo aqui. É tanto que aonde o Bruno está, lá na Inglaterra, acabou de amanhecer, e lá onde a Beatriz está madrugada do dia 23. Então, seja bem-vindo para na sala do 007, a sala do Kairos. É assim, como aqui diz, passagem para entrar na palavra de Deus. Então, aqui você vai destravar as esferas para depois alinhar elas para o seu crescimento. Então, fique à vontade, eu vou começar orando e a gente já entra na leitura de Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Então, vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, coloco perante o Senhor, porque acredito que o Senhor é o Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. Graças te damos nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor se faça presente aqui, porque o Senhor disse que se duas ou mais pessoas se reunissem no seu nome, ali o Senhor estaria. Então, queremos que o Senhor se faça presente nesse lugar, Pai. Graças te damos em o nome do Senhor Jesus. Desde já apresento a cada um dos pedidos que aqui estão, cada um deles que forem escritos, Senhor Deus, sobre você, porque essas pessoas acreditam que o Senhor fará o operar em cada uma dessas vidas. Eu declaro sim, Senhor Deus, porque o Senhor disse, se creres, verás a glória de Deus. Então, eu entrego nas tuas mãos cada um deles, anulando e desfazendo todo e qualquer mal, toda e qualquer força contrária, Pai, que o Senhor venha trazer clareza, entendimento, discernimento sobre cada uma de nossas vidas. Eu te peço e agradeço desde já, Pai, abençoando, sim, a família de cada um desses que aqui estão e os que aqui estão, a família de cada um daqueles que não conseguiram entrar, os que vão entrar, em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos desde já, que a direção venha a ser do Senhor e não nossa, que o alimento, o pão nosso de cada dia venha a ser entregue a cada um de nós conforme a nossa necessidade, é o que nós te pedimos e agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amém. Então eu vou ler aqui, Bruno, que você está dirigindo, você não pode ler. Eu vou ler aqui, a gente já... E Bia e seus dedinhos de fogo, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Provérbios, capítulo 8, versículo 22. O título aqui diz assim, ó, a sabedoria existe desde a eternidade. Isso é show, hein? Ó, a sabedoria existe desde a eternidade. 22 diz assim, ó, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ela me tinha feito a terra. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. 30. Então eu estava com ele e era seu aluno,
e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os seus caminhos. Ouve a correção, não a rejeites, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Ponto. Então, aqui, ele está falando de que a sabedoria está bem claro, né? Que existiu. É igualzinho está o título aqui. Sabedoria existe desde a eternidade. Tipo, quando tudo estava sendo feito, ali já existia. E que viemos dar ouvido para que não venhamos ferir a nossa própria alma, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. E todos que me aborrecem amam a morte. Tipo, nesse caso aqui, o que eu vejo? Falar rapidinho, Bruno, já deixo você falar. Eu vejo que, às vezes, você está ferindo a sua alma de maneira inconsciente por algo que você instalou lá atrás, sei lá, por algum bloqueio, por algo que aconteceu e você acabou por algo que você sofreu, porque existem bloqueios que é gerado até no ventre da mãe. Então imagina, às vezes a pessoa sai com bloqueio lá de dentro e aí ela vai crescendo com aquilo naturalmente, para ela é natural. Se ela não chegar a um ponto de perceber e mudar, ela vai estar ferindo a sua alma toda a vida aqui na Terra. Então, hoje eu vejo isso como algo que, se você não se conhecer, por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E uma das verdades é se conhecer, o autoconhecimento, saber de si. Quando nós instalamos ultimamente tem batido muito, até a empatia para com as pessoas. Quando você sabe, tem essa percepção, você consegue ter mais empatia com o próximo. Por mais e você não vai conseguir se ferir por causa de alguma coisa que o próximo falar, porque você vai entender que às vezes aquilo que está ali não é da pessoa em si, é que ela aprendeu errado, está instalado errado, ela usa errado. Enquanto ela não parar e não trazer a percepção, ela vai fazer errado, tipo, tomara que não a vida inteira, mas tem gente que erra a vida inteira ou passa a vida inteira com um drive errado, com algo errado, com um, vamos dizer, uma crença limitante e acaba atrapalhando ela na sua caminhada. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Deixa eu ler aqui. Não, abri, mano, é que o vidro quebrou e eu caí. Beleza. Então, eu vejo muito isso aqui. Eu tenho essa percepção. Hoje eu tenho, apesar de algumas coisas, e ela vem batendo muito em mim. E se você não tiver um ambiente que te proporcione essa clareza, você vai ficar errando a vida inteira.
É igual quando você entra em algum emprego novo ou até num local que, por exemplo, você entra num baile funk, vai. Um exemplo bem bobo, vai. Você entrou num baile funk, você não gosta do funk. Nada contra o funk, só um exemplo. Ou você sai, ou aquele ambiente vai bater tanto ali, que vai chegar uma hora que aquilo ali vai ficar normal para você, e por mais que você não goste, aquilo não vai fazer efeito nenhum, e você vai seguir, vai estar naquele ambiente lá, tipo, de tanto bater, 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 você vai aceitar, e daqui a pouco tá normal, por mais que você não goste, mas aquilo ali também não vai fazer efeito, não vai te incomodar, e você vai... O exemplo do trabalho é assim, eu tenho um amigo que ele trocou de serviço, e ele era proativo, naturalmente. E quando ele entrou lá, todo mundo ficou apontando para ele: ah, você é puxa-saco, você é isso, aquilo outro. Mas não é. É que ele já era proativo naturalmente. Então, ele naturalmente, naquele lugar, ele já fez a diferença para aqueles que não eram. E aí, o pessoal já começou a falar que ele estava, tipo, querendo trazer ele para o ambiente que o cara estava. Só que o cara veio de um outro ambiente e ele entrou lá e continuou no outro ambiente. Só que aí o que acontece? Por ele estar em um outro ambiente, vamos dizer, numa outra frequência, e aquela galera ali numa frequência menor, já deu um choque nele. É tanto que ele não durou muito e acabou saindo, hoje está em outra empresa. Então é, é muito, muito louco o negócio. Quer falar alguma coisa, Bruno? É que você deve estar no trabalho, né? A hora que quiser, é só abrir aí. Bia, se quiser falar alguma coisa também com seus dedinhos, fica à vontade, tá? Então, eu vou lendo aqui, vocês podem me interromper. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Antes, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então, antes da existência, por isso fala a eternidade, o título. Quando ele preparava os céus, ainda estava eu. Quando quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e a terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os seus caminhos. Ouve a correção, não a rejeites. Aí é que está falando já para que não venhamos rejeitar essa sabedoria. Deixa eu só marcar aqui. No 33. Ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábio, porque bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas cada dia. A porta me lembra acesso. Então, quando fala bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas cada dia.
velando. Só se preocupa em comprar de volta. Quando fala porta, me vem acesso. Quando eu falo que o link que a gente manda lá é um portal para você acessar o Kairos, é mais ou menos isso aqui que está falando, ó. Velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Então, quando você entrar por essa porta, quando você zelar por ela, quando você contemplar isso aí, dá ouvido, no 36 fala assim, ó, mas o 35, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Vamos alcançar esse favor do Senhor. Aí o 36 fala, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Confio. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, aqui está bem claro que nós precisamos zelar. Só que eu vejo que quando nós lemos as Escrituras e paramos e alguém questiona, a gente para aquela correria nossa, que eu e o Bruno, a gente começou, Bia, falando no início, que eu perguntei como que você está. Ele falou, tô indo devagar porque já tive pressa. Então, tipo assim, tem uma frase do Cristian Barbosa que fala que quem corre não aprecia a paisagem. Então, aqui é assim, quando você está nessa caminhada e você está de encontro com as escrituras, quando alguém para, fala alguma coisa, comenta sobre o que está escrito, você para e aí você observa e aí você percebe e traz a consciência. Você trazendo a consciência, você consegue ir mudando, ressignificando, assim como o pessoal fala que agora a moda é ressignificar. O que é ressignificar? É trocar o drive errado por um drive certo. Como que a gente faz isso? A gente precisa trazer a consciência. E a palavra de Deus te dá isso muito bem, deixa isso bem claro. Se pudesse, seria legal falar a parte de pecar contra mim, para quem estiver assistindo. Boa. Cantarolei hoje. Ando devagar. O Bruno começou cantando essa música. Então vamos lá. A parte de mas o que pecar, mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Quando fala pecar, o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Deixa eu ver o que a Bíblia colocou. Tem pessoas que falam da própria consciência. Exatamente. Tem pessoas que falam da própria consciência. E aqui, Pia, quando fala assim pecar é errar o alvo. Exatamente. A Bia colocou aqui assim. Deixa eu ler aqui. Para um, tal coisa é pecado. Para outro, a mesma não é. Então, tipo assim, isso é verdade. A Bíblia fala que tem uns têm fé para comer carne, outros para comer legumes. Às vezes o que é pecado para um não é pecado para outro. Mas com base na palavra de Deus, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Então, quando a gente põe quando nós colocamos essa palavra como base, aí sim. Vamos lá. Quando saber dar ouvido à voz de Deus? Aí é onde precisa haver um relacionamento.
Creio que é através da palavra, exatamente. Creio que é através da palavra de Deus, exatamente. E através de sentir a paz. É exatamente, Bia. E como que você tem como que você tem essa, que de certa forma é uma confirmação. Exatamente. Quando saber dar ouvido à voz de Deus? É através do relacionamento. Se nós tivermos um relacionamento, como temos um relacionamento com Deus? Lendo a palavra dele. Ele disse, eu sou o verbo. Deixa eu pôr assim. Eu sou o verbo. Então, quando você lê, Mas quer falar aí a alguma gente tem coisa, que Bruno? colocar, ó, o relacionamento, quando a gente tem relacionamento com Deus, não só apenas lendo a palavra de Deus, Não. né? Tem que A ter palavra de tem que, Deus, tem a que trocar palavra uma de Deus, ideia, né? você tem que trocar uma ideia, você tem que falar com Deus. Porque Deus, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus trabalha no silêncio. Nós temos a tendência temos o intuito de falarmos, de colocar para fora aquilo que talvez enche o nosso coração. E Deus é o contrário. Deus esvaziou o coração dele para que nós fôssemos cheios. Então, Verdade. quando falando nesse relacionamento, não é somente ler a palavra de Deus, mas entender o que está escrito de uma forma genuína, ou seja, a forma do primeiro amor. E quando Deus fez isso, quando Deus estabeleceu esse firmamento, tudo isso que foi dito aí a gente fica naquela. Como eu me relaciono com Deus? É apenas através da palavra? Ou é do Espírito? Ou ouvir, ou identificar a voz de Deus? A palavra de Deus fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Como que nós conhecemos a voz de Deus? É igual o que a Bia colocou ali, ó. Quando saber dar ouvido à voz de Deus, né? No caso, não é nem dar ouvido, é reconhecer. Se você se casa com a sua esposa há 20 anos atrás, 30 anos atrás, ela era de um jeito. Fisionomia dela. Só uma única coisa que não mudou nela é a voz dela. O timbre vocal, todas essas apetrechos da voz, ela não muda. Por que o Senhor é imutável? E nós sabemos reconhecer a voz dele, independente de onde estivermos, se tivermos intimidade. Sim. Se tivermos relacionamento. Como que você adquire esse relacionamento? Com uma pessoa que você não viu, não sabe onde está. Tá fazendo o quê? E às vezes não sente. Aí é complicado, Né? Então, assim, não é voltado para o lado do sentimentalismo ou sensitismo, né? Porque às vezes a gente sente algo diferente quando falamos de Deus, porque o seu espírito está sensível a ouvir a palavra de Deus e saber que Deus é Deus em qualquer lugar. Deus fala com você, às vezes talvez você olhando para uma árvore de trepadeira, onde tem vários ninhos de passarinho.
Às vezes Deus está ali. Você está ouvindo a voz de Deus através do canto dos pássaros, contemplando a criação. Aí como é que você identifica isso? O que é a voz de Deus? Às vezes você está no campo Exatamente. vendo os lírios balançando e o vento soprando sobre eles. Você escuta o barulho do vento. Seria a voz de Deus, o vento? Sentir, será que o vento não pode ser uma resposta? Vai depender de você, né? Vai saber se o vento não é o sopro de Deus. Né? A Bia colocou aqui, dar ouvidos, reconhecer, se relacionar, se ligar, se conectar. Então, no caso, tem mais, vamos dizer assim, o dar ouvido tem mais coisa, né? É aquilo que você falou. O dar ouvido, eu posso dar ouvido a você, sendo que eu nunca ouvi a sua voz. Eu vou perceber a sua voz e vou fazer, como diz assim, extrair aquilo que é necessário para mim, o meu crescimento. Isso não é relacionamento. Isso é apenas te ouvir. Agora, dar ouvidos e reconhecer que aquela voz é o Senhor que te guia, que te sustenta, é outra coisa, é outro departamento. Né? Nesse mesmo contexto aqui, fala da geração do ser. Né? Ou seja, Deus criou, antes mesmo do mundo ser criado, nós já existimos, porque Deus já havia nos criado. Ou seja, nós somos espírito. O Espírito de Deus já estava em nós, ou nós já éramos espíritos de Deus, em Deus, e em Deus nós sabemos que quem é Deus. Porque desde a fundação do mundo, nós já ouvíamos a voz do Senhor como espírito, não como corpo. Porque o corpo, uma prova do corpo é quando Deus veio falar com o seu povo em Israel, tirado do Egito, saído da escravidão, sendo de cativo para ser livre, Deus quis ter relacionamento com o povo, falando com o povo. E o que aconteceu com o povo naquela época? Eles não quiseram um rei. Não. Eu estou falando um pouquinho depois. Quando Deus falou assim, eu quero ter intimidade com vocês, a intimidade que eu quero é através da conversa, da fala. Aí ele colocou Moisés. Mas Abraão. Antes de ir Moisés, o que aconteceu? O povo teve medo de ouvir a voz de Deus. Lá com Abraão. Não, com Moisés. Com Moisés? É. O povo teve medo de ouvir a voz de Deus. Aí o povo falou assim, não, Moisés, vai você e conversa com Deus e traz para nós o que Deus quer. Eles cortaram o relacionamento, né? Por causa do quê? Do temor da voz de Deus. Quem estava escutando era a carne ou era o espírito? Era a carne que estava escutando. Porque se fosse o espírito, ia ter medo do criador dele? Não, porque na verdade ia reconhecer. Ia reconhecer que ele era Deus. E às vezes a gente quer escutar Deus na carne. E a gente vai ter medo, a gente não vai saber quem ele é por causa da carne. Então, assim, relacionamento com Deus, para mim, seria eu deixar que o Espírito de Deus que habita em mim
flua na presença de Deus, para que eu reconheça a todo momento, tanto devagar quanto na rapidez. Vai ser automático, porque até mesmo quando na criação dos seres, eu já tinha sido criado, então eu já sei quem é Deus. A gente sente, né? Sente. É por isso que quando a gente quem não conhece a Deus, o que acontece? A pessoa ela sente aquele vazio, aquele buraco e ela não sabe por quê. E esse vazio vai batendo e se ela não parar e procurar conhecer a verdade, ela vai passar a vida inteira procurando se preencher em várias coisas. No relacionamento, no casamento, nas baladas, nisso, no outro, várias coisas para tentar preencher esse buraco, esse vazio, que só preenche com a presença do Criador. Esse vazio é o Criador que preenche. É aquele buraco que ele vem e puf! E aí você consegue se conectar com ele. Forte, né, Bia? Quando a gente parte para esse lado, tem muita gente que está sofrendo. Por quê? Está sofrendo exatamente por isso, por não conhecer, vamos dizer, por não conhecer a Deus. Muito bom, Bia. Por não, quando fala, rebenta, né? Então vamos lá. Assim como a Bia falou, né, que no 34, ouvir a correção, não é bem-aventurado o homem que dá ouvido a Deus. O Bruno já falou. Porque o que me acha, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Tipo, aqueles que... aqui, nessa parte, eu bato naquela tecla. Às vezes, a pessoa tá não porque quer, mas porque foi instalado algo nela e ela não percebe, porque não tem como. Existe muita gente que faz um monte de coisa errada achando que está fazendo certo, achando que está fazendo para Deus, só que está fazendo errado. Por exemplo, se você pegar os homens bomba, eles são criados e preparados para aquilo dali. E para eles é certo. Aí entra aquela parte do que a Bia falou. Às vezes o que é certo para mim não é certo para o outro. Aqui, como diz aqui, quer ver? A Bia colocou aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui onde a Bia colocou. Ah, tá. Para um, tal coisa é pecado. Para outro, a mesma não é. Então, isso vai muito de cada um. Por isso que cada um tem que ter essa consciência, tem que se conhecer, tem que conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quando você tem, vamos dizer assim, conhece a Deus, quando você tem esse relacionamento com Deus, quando você tem essa intimidade com Deus, você consegue perceber a voz de Deus, essa voz vai te ajudar a tomar a direção certa, a tomar o rumo certo, aí corrigindo aquilo que você tem de errado. Por isso que a palavra de Deus eu considero como o guia
o manual do ser humano. Porque por mais que algumas coisas não sirvam de exemplo, porque, por exemplo, que nem a gente estava comentando lá, Bruno, que Davi não tem como exemplo uma família, você pode usar como referência para você não fazer igual e não errar. Então, a palavra de Deus ela é fundamental para você ter um equilíbrio na sua caminhada. Por isso que ela diz, conhecereis a verdade te libertará. Você vai ler e vai orar. É que nem o Bruno falou, não adianta só você ler, você precisa ler e falar com Deus, trocar ideia com Ele. Esses dois se alinhando, você vai conseguir ter a percepção que a Bia falou de identificar a voz de Deus. Fala aí, Bruno. Você vai ter o equilíbrio, na verdade. Essa é a palavra. Deus, existe uma palavra, eu não vou entrar do judaísmo, né? Não Sim. vou falar aqui para não criar polêmica, mas no judaísmo existe uma palavra a respeito de Deus que é o equilíbrio. Ou seja, Deus ele é equilíbrio. Deus ele é a sabedoria de Deus, ela se dá através do equilíbrio genuíno na minha, na sua vida. Na nossa. Na nossa vida. Por que isso? Um Deus que é espírito, que se fez carne e equilibrou carne em espírito na figura de Jesus Cristo, é um Deus que espera de mim, de você, de nós, o equilíbrio que teve no homem original, que foi Jesus. A prova disso é que nós somos desequilibrados em termos de nós não damos ouvidos ao espírito. Nós damos ouvidos à carne. O grande tratado que Paulo fala, né, lá em Romanos, quando fala assim, não vamos dizer que a carne briga contra o espírito, é justamente esse desequilíbrio da carne no espírito. Aí eu te pergunto, mas como que tem esse equilíbrio? Se você for olhar para Jesus, você vai ver o equilíbrio perfeito. Porque Verdade. Jesus era o próprio Deus e também era carne. Carne. Concorda comigo? Plenamente. Então, Jesus desencarnou-se e fez equilíbrio no mundo, no ser, do carne e espírito. Quando a gente fala essa coisa do carne e espírito, aí dá muitas conotações quando a gente não conhece a verdade. Quando a gente não tem um relacionamento com a gente. Primeiro, quando a gente não tem um relacionamento com Deus. Segundo, quando a gente não tem um relacionamento com a gente mesmo. Segundo, quando a gente não temos um relacionamento. Terceiro, quando a gente não temos um relacionamento com o próximo. O próximo. É muito forte aí, Bruno. Quarto, quando a gente não tem um relacionamento com as autoridades que foi pré-estabelecidas por Deus. Se a gente não tem, se a gente não tem esse equilíbrio conjunto, né? Se a gente for colocar sobre o Tratado de Paulo, nós não temos esse equilíbrio na carne ou no espírito. É um conjunto. Um anda com o outro. Não tem como dizer, até o dia que eu morrer, pelo menos, aonde eu sei, o meu corpo vai estar atrelado com o meu espírito. A Bia falou que o quarto sobre as autoridades, o quarto sobre as autoridades é pouco falado.
respeitar a hierarquia. A hierarquia. Por que Deus no Velho Testamento não escolhia qualquer um para falar com ele? Verdade. Se a gente for olhar a história do Velho Testamento todo, a briga lá, quando falava em pecado no Velho Testamento, porque esse livro que a gente está lendo aí, que é o Provérbio. esqueci o nome, os Provérbios, fala esse principalmente que se a gente leu agora, o 8:22, é o 36, está falando da criação do mundo em si, da sabedoria que existe entre o ser, não está falando do ser humano, está falando do ser. Sim. Né? Aí se a gente olhar o Velho Testamento todo e ver a figura do ser, por que Deus não escolhia uma pessoa específica ou qualquer um para falar de Deus naquela época onde o pecado era transcendido na carne? Tudo que era a respeito de carne era pecado, sendo que se a gente colocar nessa conotação de carne, era a ausência do espírito na carne. Verdade. Verdade. Aí a gente pergunta, e agora? Se pecado é a ausência do espírito na carne, o que é o espírito? Porque aqui está falando que nós fomos criados antes da formação do mundo, antes lá de Jesus, de Cristo, de Deus fazer o Éden para nós. Tá tudo aí. Em Provérbios, mais para frente, em Provérbios, fala para a gente esquadrinhar o nosso coração. Esse esquadrinhar o coração nada mais, nada menos é que alinhar o nosso espírito com a nossa alma e o nosso corpo. Para quê? Para viver a plenitude do Espírito. Para viver a plenitude Não, de Deus. você só vai viver a plenitude depois que se você esquadrinhar e tiver o equilíbrio. Se É o você não alinhamento, tiver, né? se você não tiver o equilíbrio, você não consegue viver essas coisas. E você não consegue alinhar sem antes destravar. Você Você não destrava as consegue, esferas para depois alinhar elas. né? Se você, se desde criança, se desde do ventre da sua mãe, você nascesse, viesse ao mundo e desse ouvido apenas o seu espírito que habita em você, você acha que você seria um ser melhor ou um ser pior? Eu acho que sem a referência, porque a Bíblia fala que a gente já é tendente, a nossa tendência já é para o pecado, sem referência, eu acho que só com Cristo mesmo. Acho que seria ruim, ia dar ruim. Agora, você já Pela notou? Agora, você já notou que nós, seres humanos, somos a única espécie que, se não cuidada de uma forma genuína, nós morremos? Se a gente olhar para o céu, olhar para os pássaros, olhar para qualquer outro mamífero, que chega um período, a mãe larga ele e ele continua e ele vive a vida, ele vive o ciclo dele na maior perfeição e harmonia com a natureza. Com a natureza. Se nós, seres humanos, não tivermos uma natureza que nos conduz, que nos dá o equilíbrio em Cristo, vai ser aquela história que você falou aí um pouco atrás. A gente vai viver procurando preencher um vazio que a gente tem com ele e a gente não sabe de onde. verdade. Aí eu entro de novo
é porque não temos o equilíbrio. Não estou falando que ninguém é desequilibrado, tá, gente? Sim, sim. Mas, Isso também não quer dizer que não seja. e se for também, a gente está aqui no Kairos, nas 3 Para esferas, alinhar. para tentar te equilibrar um bocadinho, alinhar, né? É verdade. Quando você fala assim, Bruno, fica muito claro que porque eu tenho rabiscado umas coisas e eu até estava pensando, né, num título. E eu tinha pensado na ida, destravar para alinhar. E você falando assim, tipo, veio bem muito claro, né? Aqui você destrava para alinhar. Alinhar. Porque não adianta você não vai conseguir alinhar se você não destravar antes. E para você destravar, você Tem. precisa ter relacionamento com Deus. É ele que vai te trazer a consciência, trazer clareza para você ressignificar, é a palavrinha que o pessoal fala, mudar o drive e, enfim, e fazer toda a diferença. Mas às vezes o que as pessoas pregam hoje em dia, que relacionamento com Deus, é ter a sensibilidade das suas emoções. E não é isso. Nunca foi isso. Porque se fosse isso, você pode mudar suas emoções conforme o seu humor, Sim, não, você lê um livro de inteligência emocional e troca isso aí. né? Então, assim, deixa claro que é, relacionamento com Deus é você saber identificar a voz de Deus em qualquer lugar que você esteja no campo, esteja no mar, esteja em terra, enfim, seja lendo a Bíblia. A voz de Deus é clara para aquele que ele escolhe, né? Deus, ele quer falar com você a todo momento, seja através da Bíblia, seja através pegando um avião e voando, né? Eu tive que fazer um portfólio onde falava assim, onde que eu encontro Deus na igreja? Eu falei assim, você encontra Deus na igreja nas festas comemorativas que, que os cristãos celebram todos os anos. Né? Uma das mais conhecidas é a Santa Ceia, é uma festa. Todo mês. Todo mês. Você encontra Deus ali na Santa Ceia. Você encontra Deus num casamento na igreja. Você encontra Deus num batizado. Mas por quê você está falando isso? Porque é a sua fé. Deus é fé, Deus é equilíbrio. Deus é tudo isso e mais um pouco. Quando você sabe identificar tudo isso, é porque você está tendo um relacionamento com Deus. Não só de ler, mas de ver e vivificar, vivenciar na sua própria vida, né? Às vezes Exatamente. as pessoas vêm e falam assim para você, nossa, tem alguma coisa diferente com você. O que é? Eu não sei, você que está me vendo, o que você acha que é? É Deus refletido na É gente. Deus refletido, É muito louco isso aí. né? É muito louco, porque o aí aquela parte que você falou, para você ouvir a voz de Deus tem que ter relacionamento, e relacionamento gera intimidade, e a intimidade você consegue perceber. Dá um exemplo de intimidade aqui. Por exemplo, para quem é casado, né? Ou para quem às vezes quem é pai, para quem é filho, tem uma certa intimidade que, por exemplo, é tão íntimo que às vezes não precisa nem falar. Um olha para o outro Já e faz sabe o que é. já na hora. É igual, sabe quando os pais a gente fazia alguma coisa errada, os pais olhavam assim, o cara aí sujou. É mais ou menos isso. Então, para identificar, você precisa ter esse grau de intimidade. Quanto mais íntimo você tiver, mais sensível você vai ficar à voz de Deus. E aí você vai perceber bem mais fácil. Porque eu lembro quando, às vezes, eu estava na casa da minha avó e ela, tipo, era, ele, às vezes ele falava,
Ó, a gente vai para casa da sua avó, não mexe aqui, não mexe ali. E aí, qualquer coisa que a gente fizesse de errado, ele olhava para a gente, pronto, já era. Já entendi o recado. Já dava aquele olhar assim, 43, assim, ih, já sei o que é. E Surgiu. assim é Deus. Às vezes a gente, por exemplo, quando você tem intimidade com Deus e pergunta, fala com Deus, é falar, é indagar, é brigar. Às vezes eu brigo com Deus, Uma DRzinha básica. né? DR eu aprendi aqui o que é DR aqui no 017, não sabia. Ah, é? É, com a Ângela. Enfim, É. intimidade, por exemplo, uma coisa mais assim, quem tem irmão que briga com irmão, que briga às vezes com pai, com mãe, e Deus quer essa intimidade. É você falar com ele numa certeza, numa clareza tão grande. Mas Deus é equilíbrio. Quando você às vezes eu saio assim, vou para um parque, falo com Deus. E às vezes eu falo com Deus como assim, até sem educação, né? Mas por que, Senhor? Eu queria uma res... Aí do nada, olhando para o céu assim, vê umas figurinhas nas nuvens. Aí você Ah, começa a imaginar. eu pensei isso aí Fantástico, agora. fantástico mundo de Bob, né? E você É. pega e talvez é a resposta que você estava pedindo para Deus. O, Isso é ter o, intimidade. ô, Bruno, e às vezes isso acontece na estrada, né? Às vezes está dirigindo e você está procurando uma resposta, aí passa um caminhão e no para-choque está lá a resposta. Já viu? Menina, Já aconteceu com não é só na você? estrada, né? Eu tô sendo mais, como dizer, eu tô pintando o céu, né? Mas talvez isso aconteça no banheiro da sua casa, quando você fazendo as suas necessidades fisiológicas, você Verdade. tomando banho. Isso é ter intimidade com Deus, Tá tudo né? certo. Você na sua nudez conversando. Olha para você ver, hein? Você na sua nudez conversando com Deus, tomando seu banho e Deus falando com você debaixo do chuveiro em pensamento, que vem do seu coração. Isso é ter intimidade com Deus. Em que em outro contexto você ficaria nu, literalmente, em um relacionamento afetivo com a sua esposa, com seu cônjuge, Só. só. Agora você no banheiro, peladão, orando, falando com Deus. Tá tudo certo. E Deus está te ouvindo. E não é pecado. É isso que é o relacionamento em si. E quando você tem isso, automaticamente você entra no equilíbrio emocional, no equilíbrio espiritual e no equilíbrio do corpo. As três esferas, como diz o Alex. E quando você Né? fala assim, Bruno, tem uma, eu acho que é, não sei se é, eu acho que é 1 João, que fala que você, para amar a Deus, você precisa primeiro se amar, aí depois você ama seu irmão, aí sim você chega a Deus. Que lá ele fala, se o camarada fala que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso e não conhece a Deus. Então, em primeiro lugar, você precisa se conhecer, se amar, para depois você amar o seu irmão. E aí, depois que você pular essa etapa, aí sim você ama a Deus. Ele fala assim: como você fala que ama a Deus que não vê, você ama a Deus que não vê, se você aborrece o seu irmão que se vê. Se você não tem isso resolvido em você, primeiro você é se perdoar, se amar, para depois você trocar de fase e ir para o seu irmão. É compreender ele, é entender o lado dele, ajudar ele de alguma maneira, e aí você vai estar amando ele. Aí sim, você pode falar que ama a Deus. Senão não adianta.
esse relacionamento que você vai ter com Deus, você vai ter que alinhar com você e depois com seu irmão. Quando você estava falando das três esferas, isso veio no meu coração, que você começa por você. De tudo que você ouve, você tem que começar por você. É se corrigindo com base na palavra. É o que a gente está falando, né? Não Para ter tem, que esse ser, alinhamento. não tem como você começar pelo outro. Não tem como eu equilibrar o outro se eu não sou equilibrado. Tem que Entendeu? começar pela gente. Pela gente. E se você quer equilibrar, você quer esse equilíbrio, você vai ter que cair para dentro. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você cair para o Instagram. No Instagram, na bio, você vai para o Telegram. Telegram existe todos os dias um portal. Eu falo que é o portal para o Kairos, para essa sala aqui, esse bate-papo descontraído, a mesa redonda, como diz nosso amigo Leandro, para a gente trocar essa ideia e alinhar as esferas. Como? Destravando elas primeiro, para depois você fazer esse alinhamento, para você desfrutar do melhor de Deus. A Bíblia fala que Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século, e estar conosco até a consumação do século é para estar fazendo esse alinhamento diariamente. A Bíblia fala que nós vamos viver de glória em glória, alinhando, arrumando e ajudando aquele que está ao nosso lado, se ajudando primeiro, para depois ajudar o outro, porque não adianta o camarada não saber nadar e querer salvar o cara que está morrendo afogado. Vai morrer os dois. Então, primeiro você tem que aprender a nadar, para depois você ajudar, querer ajudar o outro a sair de qualquer conflito lá, se afogando. Deu um exemplo de se afogando, mas qualquer área. Então, você primeiro precisa aprender a nadar, para depois você querer socorrer alguém. E aí, aqui nós fazemos isso, com esse bate-papo descontraído, e essas perguntas que vai te trazer a consciência para você mudar e ressignificar aquilo que você, às vezes, instalou errado e está levando errado por toda a vida. E se você não fizer pergunta, se você não parar e apreciar a paisagem, você pode estar batendo a cabeça, batendo a cabeça aí a vida inteira. Então, você que está aí, cai para dentro. Nós já vamos estar finalizando e vai deixar um spoiler para amanhã, Brunão? Qual que é o de amanhã? De manhã é Provérbios capítulo 9 e o título diz assim: O banquete da sabedoria. Então, aqui a gente já falou, a sabedoria existe desde a eternidade, para que você venha dar ouvido, tenha essa intimidade. E aí o 9 fala assim, ó, o banquete da sabedoria. Vai lá, Bruno, é com você. Faz o chama para amanhã. A pra amanhã. mesa está posta. Aqui só tem guloseimas que vai te deixar supimpa. Se você está com fome, vem para cá. Só que você comendo dessa comida, eu te garanto que você não apenas vai ficar supimpa, como sábio. Vem comer com a gente. Cai para dentro. Então, vamos estar finalizando, vou estar fazendo a oração. Você quer orar, Bruno, para a gente encerrar? Olha, Alex, eu tô no trânsito, eu não vou... Não sei. Fica tranquilo. Eu Tá apresento beleza? aqui. Opa, é nóis. Eu vou estar apresentando aqui, nós vamos estar encerrando, vou estar orando. Eu quero agradecer o Bruno, desde já, a Bellatrix e seus dedinhos de fogo. Gratidão pela vida de vocês, a vida dos seus familiares. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Eu vou estar orando para a gente estar encerrando mais um episódio de Provérbios, capítulo 8. E amanhã nós vamos estar começando o 9 e você vai estar com um banquete aqui da sabedoria. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, só queremos agradecer, Pai,
por esse alinhamento, por esse alimento, por esse desfrute, por esse relacionamento, por essa intimidade para com o Senhor. Porque sabemos que só assim, Pai, nós vamos estar crescendo, só assim nós vamos estar sendo dirigidos por Ti, Pai, nessa noite, nessa manhã, nesse Kairos, que não existe tempo aqui para a Tua honra e glória. Graças te damos, abençoamos, sim, Senhor Deus, cada um daqueles pedidos, abençoamos cada um daqueles que não puderam entrar, aqueles que vão estar assistindo, Senhor Deus, que está assistindo pelo YouTube. Graças te damos pela vida de cada um deles, que o Senhor possa alcançar, Pai, dar clareza para que eles possam alinhar o seu corpo, alma e espírito para desfrutar do melhor do Senhor aqui nessa terra. É o que nós te pedimos. Eu declaro o dia para aqueles que vão de acordar agora e a noite para aqueles que vão dormir. Tudo no centro da sua vontade, abençoados para a tua honra e glória. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amém. E vamos estar encerrando. Então, seja bem-vindo você aqui nessa sala do Kairos. Eu vou estar encerrando no 3. Tem alguma coisa para falar, Brunão? Que vocês tenham um ótimo dia ou noite, seja onde você estiver, que você aprecie a paisagem e encontre nela a voz de Deus. Amém. A Bia falou. A Bia também está dando seu recado aqui. Valeu, amigos. Muito bom. E nós vamos estar encerrando no 3, 2, 1.